Olá, eu sou o Lucas Andrade, editor de Money Report, e converso agora com o advogado Rodrigo de Campos Vieira. Ele é especialista em direito empresarial do escritório PG Advogados. Vamos tratar do mercado de fusões e aquisições. Tudo bem, Rodrigo? Obrigado pela gentileza. Ô, Lucas, eu que agradeço a oportunidade, é um prazer aqui estar falando com vocês. Rodrigo, para a gente abrir essa conversa, eu queria que você contasse para a gente, avaliasse como anda, como está esse cenário das fusões e aquisições no país nesse começo de 2021. Vou falar mais no contexto que eu estou mais envolvido, que é as operações envolvendo startups de tecnologia. Durante os últimos anos, eu tenho dedicado um tempo significante do meu trabalho dedicado à capitalização de startups, né? Trabalhando aí para investidores, sejam anjos, sejam fundos de venture capital, empresas interessadas em inovação aberta. E o que eu percebo é que nesse setor específico, a gente vai vendo um ganho de consistência no mercado, com número e volume de operações crescendo, né? Então, comecei a mexer com isso em 2016 e hoje a gente vê que o interesse de investidores por startups é maior, num cenário de juros baixos na economia, de uma busca crescente por ativos alternativos. O interesse desperta por esse tipo de investimento. A gente vê operações, o número o volume dos aportes feitos por fundos de venture capital aumentando, fundos brasileiros, fundos estrangeiros. A gente vê a maturidade dos projetos de inovação aberta das grandes companhias e que no Brasil é importante para o desenvolvimento do ecossistema, porque é a saída natural para os investimentos que foram feitos nos estágios anteriores e mais preliminares das startups, é a venda para alguma grande empresa. E esse mercado tem estado aquecido, viu, Lucas? Então, pelo que você está falando, esse cenário está um pouco mais dinâmico, um cenário muito mais estabelecido, possibilitando essas transações. É um cenário muito mais dinâmico. Seria isso? Eu acho que sim, acho que já tinha uma pressão por inovação por parte das grandes empresas, de trazer inovação para dentro de casa, para poderem se manter competitivas no mercado que atuam, ou eventualmente para oferecer produtos e serviços complementares ao seu ramo de atuação. Não dá para negar que a pandemia e a questão de ficar em casa trouxe uma questão da digitalização da economia, quer dizer, foi um empurrão forte nesse setor. Então, acho que essa pressão por inovação, ela está maior e isso faz com que o mercado fique aquecido. Dá para quantificar, mostrar o impacto da pandemia nessas transações? Ou melhor falando, se não houvesse a pandemia, né, uma coisa que todo mundo gostaria que não tivesse, essa aceleração também ocorreria ou seria um processo um pouquinho mais demorado? Você consegue mostrar para a gente a dimensão do impacto da pandemia nessas transações? Não necessariamente com números, que eu precisaria fazer uma pesquisa um pouco mais detalhada, mas consigo te dar exemplos. Por exemplo, pega toda a rede de escolas que teve que digitalizar o ambiente de ensino com soluções para permitir a interação através de videoconferência e incrementar a comunicação entre a escola, famílias e alunos através de comunicação digital. Olha a parte de telemedicina, de telepsicologia, consultas remotas. Olha toda a parte de digitalização de comércio, de quem não necessariamente tivesse uma boa infraestrutura para comércio online, marketplace, esse tipo de coisa, tendo que vender produtos e serviços através da internet. Olha, a digitalização de serviços de logística, de entrega, principalmente de última milha, né? Os braços de delivery, o tanto que isso cresceu. Tem diversos setores aí que realmente tiveram um engajamento de consumidores acelerado por conta da pandemia. O próprio serviço financeiro. Olha quantas pessoas tiveram que se relacionar com seus aplicativos
para poder receber auxílio emergencial e dali fazer transferências ou fazer pagamentos. Quer dizer, eu acho que é um aspecto importante a cultura de digitalização que veio e que realmente acelerou com a questão da pandemia, né? Então, pelo que você está passando para a gente, houve essa corrida pela digitalização por conta das medidas de distanciamento social e tudo mais. Passado já mais de um ano do começo da pandemia, a gente está nesse vai e volta, vai para o escritório, volta, fecha e tudo mais. Qual que é a sua avaliação agora no momento? Esse movimento continua? Quais são os setores mais aquecidos ainda que tem uma busca maior por essas transações? Olha, há muito tempo a gente já vinha vendo o setor de fintechs aquecido. A gente acha que ele vai continuar aquecido durante alguns anos. Ainda existe muita consolidação no setor. Você vê grandes apps de cadeias de varejo fazendo investimento em suas wallets, em suas opções de financiamento para o consumidor final, eventualmente na venda de produtos e serviços financeiros, também através de seus aplicativos, um pouco daquela busca pelo super app, né? A gente vê os programas de cashback fortes aí como apelo para penetração das empresas de serviços financeiros junto aos seus clientes e consumidores. A gente vê toda a revolução que vem sendo feita no sistema de pagamentos, né? Veja bem, mal o Pix está aí operando, a gente escuta falar de novas funcionalidades do Pix toda semana. A última notícia diz respeito da possibilidade de saque através do Pix ou Pix parcelado. Então, são novas funcionalidades. A gente tem as discussões de Open Banking, né? Que é o compartilhamento de dados aí, do histórico financeiro do usuário, com uma maior concorrência no setor de produtos e serviços bancários. E essa conversa ainda nem tomou a consistência que vai tomar. A gente já começa a falar de Central Bank Digital Currency, de a China trazendo aí a sua moeda governamental, né, eletrônica, a corrida dos outros países, o Bitcoin na Inglaterra, os Estados Unidos se posicionando com estudos a esse respeito, outros países, o Banco Central já manifestou, né, que está fazendo estudos a respeito. Então, assim, tem muita tecnologia para sacudir esse setor, né? E eu acho que esse setor continua quente. Agora, na nossa percepção, dois setores especificamente foram influenciados pela pandemia. É o setor de saúde, e eu digo aí saúde física e mental, porque eu acho que a procura de apoio psicológico para funcionários de empresas ou para servidores de uma forma em geral, ou das próprias pessoas em suas consultas particulares, né, para ajudar a superar o momento, ganhou uma dimensão muito grande. E a questão da telemedicina para um atendimento primário, triagem, diagnóstico e, eventualmente, envio e análise de exames também cresceu muito. E a parte de educação. Então, educação à distância, as tecnologias que suportam educação à distância, seja educação propriamente dita, ou seja treinamento corporativo, né? Ou seja qualquer forma de engajamento e disseminação de conhecimento à distância, num contexto das escolas ou empresarial, também teve um aquecimento muito grande. Rodrigo, quando a gente muitas vezes fala de fusões e aquisições, parece que sempre é tratado do ponto de vista da empresa grande que acaba comprando a pequena. A gente está num contexto de pandemia, vocês atuam bastante com startups, mas retomando esse contexto da pandemia, de uma crise econômica, muitas empresas aí passando por dificuldades financeiras. Você percebeu um movimento também, há esse movimento de empresas que buscam parceiros maiores, buscam investidores justamente para ter essa sobrevivência, para ter a sobrevivência do seu negócio? Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário, de acordo com o que vocês trabalham? Quero comentar sobre dois pontos de vista diferentes. Primeiro, a necessidade de reduzir custo, de aumentar a margem, de ficar mais competitivo para poder atravessar esse tempo. Tudo bem que você pode ter uma oportunidade de mercado por uma
consciência maior de digitalização na população e nas empresas, mas isso tudo requer investimento, requer implementação e tem seus custos. Então, a gente vê sim, por exemplo, investidores de startups procurando oportunidades de consolidação entre empresas de seu portfólio. Será que não faz sentido juntar aqui essas empresas que atuam em setores complementares e que têm sinergia de custo e podem se beneficiar de um centro de serviços compartilhado? É um movimento que a gente vê acontecendo. E a outra coisa, que é uma decorrência do amadurecimento do nosso ecossistema, é que começa, na minha opinião, a apresentarem algumas candidatas a campeãs em alguns setores. Então, tem empresas que estão em determinados setores, que vêm crescendo aí dentro ou acima da expectativa, que já foram investidas, por exemplo, por fundos de venture capital, e que recebem aportes maiores de fundos growth ou de fundos de private equity para ficarem eficientes em caixa e rápidas em processos de M&A, consolidando startups menores e que possam agregar ao seu portfólio de serviço. Você consegue Então, exemplificar de uma forma melhor, por gentileza? Um caso que foi anunciado recentemente é da Conexa, né? Que ela teve um crescimento relevante e um market share ocupou um espaço muito importante no setor de telemedicina, e ela acabou fazendo uma combinação aí de negócios incorporando a psicologia viva, que tinha também se destacado e vem se destacando no setor de atendimento remoto na área de saúde mental. Então, é possível perceber também um movimento em busca da diversificação do negócio, de ampliar áreas de atuação, aproveitar esse cenário da pandemia, dessa busca pelo digital. Também é perceptível esse movimento de que algumas companhias, com as aquisições, estão querendo expandir suas formas de atuação? Eu imagino que sim, né? De verticalizar e propor aí uma solução completa para o mercado. Então, por exemplo, a gente vê movimentos, por exemplo, de empresas que estão na área de ensino médico e que fizeram investimento em startups de gerenciamento de consultórios, em soluções de telemedicina, em soluções de imagem, quer dizer, para ter tudo e todas as soluções agregadas dentro de uma única plataforma e que ela possa ser competitiva e ter ganhos de escala. Então, na nossa área do direito, por exemplo, existem muitas legal techs, né? Então, você tem legal tech que funciona como crawler para acompanhar os sites dos tribunais e dos diários oficiais para identificar publicações em nome dos nossos clientes, por exemplo, e que depois você pode utilizar essas informações para preencher automaticamente um software de gestão jurídica e querer fazer alguma consulta de jurimetria relacionada a dados e estatísticas daquele tipo de processo. Eu acho que tem mais sucesso de se dar bem quem tiver uma plataforma que integra tudo isso do que quem andar em cada ponta isolada. Eu acho que juntos existe possibilidade maior de ganho de escala e de geração de valor. Queria focar um pouquinho agora nessa conversa com relação a investimento estrangeiro, transações envolvendo empresas estrangeiras. Como está esse cenário? Qual que é a sua percepção? Olha, começando um pouquinho lá atrás, e a gente teve muito essa discussão agora quando a gente falou de marco legal de startups, essas coisas que realmente veio no projeto de lei aí que foi recentemente apreciado no Senado. No momento inicial de uma startup para capitalização estrangeira, eu diria que é pouco competitivo o Brasil. A gente tem aqui riscos trabalhistas, incertezas fiscais, a gente tem uma burocracia para a realização de investimento que às vezes afasta
o investidor em cheques menores, de ter todo esse trabalho, não saber exatamente que tipo de exposição vai ter, risco de sócio mesmo, né? Isso afasta o investidor estrangeiro, maior segurança jurídica, sobretudo em matéria trabalhista e fiscal, seria interessante. Na medida que as empresas crescem, né, e as operações ficam maiores, a gente começa a falar com investidores que têm mais conhecimento de risco Brasil. O cara olha por um lado, ou já fez investimento aqui antes, ou precifica esse risco no investimento dele, no valuation que ele faz da empresa brasileira. A gente vê um aspecto positivo que é a desvalorização do real em relação ao dólar. Por outro lado, essa empresa também ela vai reportar ganhos em dólar, então a volatilidade cambial aí pode ser um pouco prejudicial, mas fato é que nesse ambiente que a gente trabalha, a gente tem visto cada vez mais a participação de investidores estrangeiros nas rodadas de captação de startups. Isso até contrasta com uma notícia que saiu recentemente, que é o volume de participação de pessoas físicas estrangeiras ou de investidores estrangeiros nos IPOs que ocorreram recentemente no Brasil. Mas para esse nicho de mercado que a gente trabalha, hoje existe sim um apetite de investidores estrangeiros. O nosso ambiente de empreendedorismo é cada vez mais atraente para esse pessoal. Rodrigo, eu queria pegar carona agora na atuação de vocês. Vocês lidam com startups e, inclusive, existem startups focadas nesse mercado de fusões e aquisições. Como que é lidar com essa concorrência? E o que vocês procuram fazer para poder diferenciar, para poder oferecer um serviço de qualidade? Olha, Lucas, o direito que se aplica é o mesmo. Se aplica numa operação que envolve uma fusão ou outra operação societária envolvendo startups e fundos de venture capital, do que operações envolvendo grandes empresas. A questão é que o momento é diferente para o empreendedor. Até que ponto aquele empreendedor ele deseja realmente vender uma parte da empresa dele e ficar atrelado ao ambiente corporativo e à cultura de uma grande empresa, tendo que trabalhar e desenvolver metas ali dentro para futuramente ter uma oportunidade de vender o resto das ações. Até que ponto o cara quer ser independente e acha que consegue crescer com recursos próprios e, eventualmente, aumentar ali a fricção por um valuation maior entre diversos potenciais interessados. A gente tem que entender o lado da empresa, que ela, na busca de inovação, ela pode estar procurando algum negócio que seja correlato ao negócio que ela já faz, e ela consegue digerir aquilo e integrar com mais facilidade, ou ela pode estar procurando, por exemplo, algum serviço complementar, que não é muito a área dela, mas que ela acha que é tendência, ter aquilo agregado, e aquilo já requer um grau de maturidade diferente para o seu projeto. Então, assim, o investimento em startups por sua própria natureza, arriscado. Então, a forma de tratar esses investimentos, a forma de tomar esse risco, o tipo de proteção, o nível de ingerência que você vai querer na empresa que você está fazendo o investimento, tudo isso é específico desse setor. E para assessorar essas operações, eu acho que vivenciar o ambiente das empresas, dos departamentos de inovação, das startups, das aceleradoras, das incubadoras, dos fundos de venture capital, dos investidores, e entender como é que a dinâmica de criação de valor ajuda muito quando o advogado vai assessorar essas operações. Rodrigo, então, para a gente encerrar essa entrevista, eu queria saber sua avaliação sobre perspectivas, sobre os rumos dos negócios. A gente vê vários países já programando a sua retomada, Israel, Estados Unidos. Aqui no Brasil é tudo muito conturbado. Você tem essa experiência, sabe como é lidar com os negócios aqui no Brasil.
mas projetando para esse cenário pós-pandemia, de uma retomada mais consistente, qual que é a sua visão? Mais otimista, mas não muito, mais cauteloso? O que você projeta aí para os próximos meses para as fusões e aquisições? Olha, eu vou falar baseado na minha própria experiência. Na medida que a vacinação avança e que as medidas de restrição de locomoção e convívio social possam ser amenizadas aí de forma segura, eu acho que a tendência é aumentar o volume de negócios, é aumentar consumo. A gente até sentiu lá atrás, em 2020, quando foram decretadas as primeiras medidas. Em abril e maio, a gente sentiu ali um baque dos clientes, assim, poxa, espera aí, deixa a gente tentar entender essa pandemia, deixa eu ver como isso afeta aquela empresa que a gente estava olhando, deixa eu ver como os negócios delas são afetados, aquele valuation que a gente tinha conversado continua a fazer sentido ou não. Deu uma parada, depois disso, lá em junho, julho, a gente viu as coisas começando a voltar ao normal. No final do ano estava acelerando em relação a dezembro de 2019, em relação a novembro de 2019. Janeiro começou relativamente aquecido. Ali para fevereiro, quando começaram a falar de segunda onda e de novas medidas restritivas, você vê o humor da galera dando uma caída de novo, vamos segurar, vamos ver como que vai ser. Já tinha gente aí que estava segurando caixa há muito tempo, postergando algum tipo de investimento ou sendo criterioso. E é impressionante como o mercado reage rápido. Até 15 dias atrás, eu estava sentindo um pouco mais esse pessimismo. Agora, nas últimas 2 semanas, quando começa a falar um pouco em relaxamento, quando começam a anunciar que os números têm uma tendência de queda, ainda que na prática isso não tenha ocorrido, a gente já começa a sentir um volume de conversas maior a respeito de possíveis operações ou de interesse, vamos assinar um term sheet aqui, alguma coisa assim. Então, para a gente destacar isso, finalizar isso, o mercado tem reagido muito rápido a todas essas mudanças. Eu imagino que sim. Eu imagino que influencia muito o nível de otimismo e da população em geral. E acho que foi uma fase de muitas restrições, está sendo uma fase de muitas restrições, e qualquer sinalização que pode melhorar induz as pessoas a fazerem negócios, a eventualmente tomar um pouquinho mais de risco. Rodrigo, muito obrigado. Agradeço a sua gentileza em conversar com a gente, esclarecer as nossas dúvidas. Eu que agradeço, Lucas. Um super prazer participar. Sempre que quiser bater um papo, a gente está à disposição. Money Report conversou com o advogado Rodrigo de Campos Vieira, especialista em direito empresarial do escritório PG Advogados. Obrigado pela atenção e até a próxima.